aonde que você vê a Pampa daqui 10 anos? Poxa, Maurício, eu realmente espero ver a Pampa com, no mínimo, as suas 10 casas, que era o nosso plano original, né? Eu espero ver a Pampa continuar fazendo o que ela sempre fez, com qualidade, com atenção, dedicação. Eu espero ver a Pampa aberta, com 100% da capacidade, cheio de cliente feliz, festejando o seu aniversário, o seu casamento. Muita gente já pediu, um monte de gente dentro da Pampa, muito legal de ver isso. Maurício Martinez aqui com o podcast Empreendendo na Gringa, onde eu entrevisto os imigrantes brasileiros que tiveram a coragem de largar tudo no Brasil e vieram empreender no exterior. Hoje eu estou aqui com o João. Tudo bem, João? Tudo bem, Maurício. Boa tarde. Boa tarde. O João, ele é cofundador da Pampa Steakhouse, a primeira churrascaria brasileira de Alberta. E hoje a gente vai conversar muito sobre empreendimento, sobre a área dos restaurantes no Canadá e principalmente sobre a diferença que é a comida brasileira perante aos canadenses. Antes de começar, eu vou dar um recadinho rápido aqui da nossa patrocinadora, a agência de marketing digital Latin Lounge, marketing digital para brasileiros. Se você tem um negócio e as pessoas da sua cidade ainda não conhecem ele, ainda não sabem que ele existe, por favor, preste atenção, você está fazendo alguma coisa errada aí, talvez seja o seu marketing digital, e se esse for o seu problema, se o seu site não está tendo visitantes, se a tua social media não recebe visitantes, entre em contato com a gente no www.latinlounge.com, que a gente vai te ajudar a aumentar as suas vendas. Mas agora vamos para o que interessa. João Antônio Dachary ou Dachary? Como que é o correto de se falar? Em português a gente fala Dachary. Dachary? Dachary, yeah. João, quem era você na fila de embarque do avião para o Canadá? A primeira vez que você veio para cá? Você consegue se lembrar? Consigo. Deixa eu só te fazer uma correção, Maurício, rapidinho, assim, porque senão não seria justo, né? A Pampa é a primeira churrascaria em Edmonton, né? E quando a gente abriu Edmonton em 2011, já existiam duas aqui em Calgary, na realidade. Existia dois concorrentes já que tinham se estabelecido, acho que um em 2008 e o outro em 2010, alguma coisa assim. A gente abriu logo em seguida, mas em Edmonton a gente foi a primeira, e hoje sim, a gente tem loja em Edmonton, Red Deer e Calgary. Então, só para corrigir para ti. Quem eu era na fila de embarque, é difícil te responder, viu? Porque a primeira vez, acho que eu vim para o Canadá foi 2003, para ver a possibilidade do negócio. Então, eu vim, fiquei alguns dias com o Oscar aqui, na realidade, que é o meu parceiro de negócios, né, que a gente começou junto esse processo. O Oscar tinha feito toda a pesquisa de mercado para a gente aqui. Então, eu vim para a fila do embarque para primeiro visitar e para ver a viabilidade do negócio, né? A segunda vez que eu fiquei na fila de embarque para vir para o Canadá foi em 2006, porque entre 2003 e 2006 eu acabei indo para a escola no Brasil, aprendendo a fazer um churrasco de verdade, ou aprendendo a fazer comida brasileira, gaúcha, mais adequado. Eu fui para a escola para aprender, porque o João, antes da fila do embarque, ele não tinha nada a ver com restaurante, né? Então, aí em 2006 eu vim para cá, e aí fiquei alguns meses aqui tentando entender um pouco da cultura do canadense e coisa. Nesse período de tempo eu apliquei para o meu PR, e o PR não saiu de jeito nenhum, fui embora para o Brasil, para a terceira fila de embarque. Então, 2008, sim, 2008 eu entrei na fila de embarque já, com o João sendo uma pessoa que tinha intenção de abrir um negócio no Canadá, que aí sim, né? Aí tu ia fazer toda aquela via crucis normal de abrir um negócio numa cultura diferente da tua, muito diferente da tua, muito receptiva, isso bom, ótimo para nós, né? Para um conceito novo na cidade onde a gente abriu o negócio. Então, o João, nas 3 tentativas, nas 3 vindas de fila de embarque, ele era 3 pessoas diferentes. A última vez, realmente deixando tudo para trás, para poder vir para cá, cheio de questões, cheios de preocupações, nervoso, tu tá vindo por uma coisa que não é a tua zona de conforto, definitivamente não é a tua zona de conforto. O inglês nunca foi a minha primeira língua, né? E a gente sabe as barreiras que existem, não só no idioma, mas
no expressar esse idioma para as pessoas, né? Mas deu tudo certo, até hoje a gente está aqui ainda. Perfeito. Então, tu falou uma coisa que eu achei muito interessante. O canadense, por si, é uma sociedade muito receptiva. O churrasco brasileiro, ele é um conceito bem diferente, mas não é todo conceito diferente que dá certo nessa comunidade receptiva canadense. Por que que o churrasco brasileiro dá tão certo no Canadá e por que que deu tão certo principalmente na região de Alberta para Pampa Steakhouse? Bom, a gente não veio para cá por acaso, né? A gente fez alguns estudos antes. Então, definitivamente, uma das razões que nos trouxe para cá é a semelhança da questão alimentação que a gente tem até, né? Por exemplo, o albertano, o pessoal da região das pradarias, das prairies aqui, é o gaúcho, né? É o nosso cowboy de lá, né? Que gosta da carne, que tem esse prazer em comer uma carne, prazer em comer um churrasco. E a gente sabe que praticamente talvez 80% dos pátios no verão aqui tem fumaça, né? É, é engraçado, esses dias eu ouvi um comentário assistindo um programa de televisão que se a NASA tirasse uma foto do Rio Grande do Sul no dia 20 de setembro, ia ter fumaça em tudo quanto era lugar. E não é muito diferente aqui, né? No verão as pessoas adoram um churrasco. Então, claro que eles fazem um sistema diferente. Mas isso é uma das semelhanças que a gente tem, né? A questão de geografia não é diferente também. Quando a gente analisa a questão da pampa no Brasil, a pampa na América Latina, a pradaria a geografia é muito parecida, né? A gente pode não ter a neve, a gente não pode, mas a gente tem esses campos vastos que existem aqui e que representam uma cultura que também influencia na alimentação, né? Então, eu acho que, claro, o conceito de churrasco deu certo aqui porque as pessoas gostam de comer isso, elas gostam da carne, elas gostam do churrasco, elas gostam do cheiro, elas gostam de tudo que a gente começou fazendo aqui, né? E, Maurício, a gente sempre teve uma prioridade, né? Tentar trabalhar o máximo com qualidade possível, respeitando uma culinária que a gente sabe que no Rio Grande do Sul é bastante importante para nós, né? Então, acho que isso é um fator bem importante que deu certo também. A gente mostrou a eles uma possibilidade de um churrasco ilimitado, com cortes diferenciados, eu lembro que quando a gente tentou fazer aqui em Edmonton, a primeira grande dificuldade, mesmo antes de você conseguir o imóvel, né, foi a picanha. Não existia uma picanha aqui. A gente tinha que ir para os frigoríficos mostrar para eles, ó, tira a picanha daqui do top sirloin, a gente só quer essa parte aqui, entendeu? O resto vocês ficam para vocês. Então foi, já desde aí, já uma primeira dificuldade que você vai superando, né? Mas é isso. Perfeito. É engraçado como, de forma direta ou indireta, vocês participaram de uma certa divulgação da cultura brasileira para todo o país, sabe? Porque hoje em dia tu vai em qualquer açougue e tu pede a parte que é a picanha, muitas vezes tu nem fala a palavra picanha, mas só fala assim, aquela partezinha do top sirloin, a pessoa já te olha e fala assim, Brazilian, right? Eles já sabem que tu é brasileiro pelo corte da carne. Eu acho que é uma coisa que eu sinto bastante orgulho, porque realmente em Edmonton, quando a gente começou, hoje a picanha é conhecida, eu acho que eu diria que através da Pampa, por causa da Pampa, né, que os açougues começaram. Parece que em Edmonton tem até um açougue, eu nunca fui, que realmente tem a picanha como corte, as pessoas chegam lá e pedem picanha, já de cara, e o assador e o açougueiro já tem o produto lá separado, e isso eu acho que a gente tem uma responsabilidade bastante grande. Perfeito. E eu me dei conta que a gente está falando aqui da Pampa, e a Pampa Steakhouse ela é muito conhecida para quem é de Alberta. Por exemplo, eu moro em British Columbia, que é a província vizinha de Alberta, e absolutamente todas as pessoas de Alberta que eu conheci aqui, eu fui obrigado a perguntar: por acaso vocês conhecem a Pampa Steakhouse? E todos eles tiveram a mesma reação. É óbvio. É a melhor churrascaria, e começavam a falar muito, começavam a puxar muito papo, porque eles se encantaram pelo o que eles viram ali.
Mas eu quero falar agora um pouquinho para as pessoas que não são de Alberta e que ainda não conhecem a Pampa. Eu vou falar aqui algumas informações e, por favor, tu me corrige se eu estiver errado, tá, João? Eu sei que vocês abriram a primeira Pampa há 10 anos atrás, lá em 2011. Eu acredito que a primeira localização de vocês foi a de Edmonton, em Downtown, correto? Foi, exato. Depois, foi em 2015 a segunda localização em Calgary? Sim, em 2015 nós abrimos Calgary. A terceira foi a de Ellerslie? Pampa Ellerslie, 2017. 2019 vocês abriram a de Red Deer? 2018 a gente abriu o West, 2019 a gente abriu Red Deer. A Pampa Edmonton, e 2019 Red Deer. Perfeito. Então, em 10 anos, vocês abriram 5 localizações, todas em Alberta. Então, quem é de Alberta hoje em dia conhece a Pampa Steakhouse. E eu vi uma entrevista do teu sócio, do Oscar, falando que ele quer abrir 10 localizações. Então, a pergunta que não quer calar é quando é que vocês vão abrir uma localização em Vancouver e uma em Toronto? Então, olha, o nosso plano inicial era abrir realmente 10 Pampas, né? E durante esses últimos 10 anos, várias coisas aconteceram, né? Então, a primeira foi a dificuldade de abrir a segunda, e a dificuldade de abrir a segunda foi porque a gente definiu que a gente queria abrir em Calgary, porque Edmonton já tinha uma, né? Então, esses 5 anos que se passaram entre a primeira e a segunda, quase 5, né? Foi conseguir achar imóvel, coisa, porque até então Calgary estava num boom, né? Tava toda a questão do petróleo, era a cidade que mais crescia aqui em Alberta. Então, te respondendo assim, o que tu perguntou com relação a Vancouver, a BC, nesse momento, com o que está acontecendo agora, eu te diria que é uma pergunta sem resposta, né? A Pampa está se revendo, está se refazendo em função desse último ano aí, dessa questão não tão positiva por um lado, né? Que aconteceu principalmente na questão que nos diz respeito, que é restaurante, né? Então, eu não saberia te responder quando é que a gente vai ou está pensando em ir para Vancouver ou para BC. A gente tinha começado, a Pampa não é uma franquia, né? A Pampa é uma loja que nós somos responsáveis por todas as lojas que a gente tem hoje. Mas em 2020, no comecinho, antes desse episódio acontecer, a gente já estava começando a desenvolver a questão da franquia, então o que facilitaria abrir outras lojas em outras províncias, né? Então, hoje eu não saberia te responder, mas ela não está descartada, a gente já visitou Vancouver para ver as viabilidades e coisa há um tempo atrás. É uma cidade maravilhosa, né? Não se vai para aí, não é porque a cidade não seja adequada, muito pelo contrário. É porque a nossa capacidade hoje tem uma certa limitação. Sem uma franquia seria difícil tu administrar uma loja sei lá, com uma distância tão grande, né? Com qualidade, porque não dá para baixar a qualidade. Com certeza. E isso que é o mais importante, que muitas vezes a pessoa não se dá conta, né? Ah, não, abre outra loja lá e vamos levar o nome, que isso já vai ser suficiente para a loja dar certo. Mas se a qualidade não for acompanhando o nome, tá fadado ao fracasso, né? A churrascaria não é uma coisa que franquia seja muito fácil de ser executada, né? A churrascaria é uma coisa que exige muita atenção a detalhe, né? A gente não tem as coisas que são congeladas e assadas, né? A gente tem a questão da carne fresca, que é marinada ou não, no caso das carnes que não são de gado, que são marinadas. Então, tem uma série de características na churrascaria que elas dificultam uma questão de expansão, né? Então, a gente vê grandes marcas aí no mercado internacional, e se tu pegar de todas elas, talvez uma ou duas ofereçam franquias do seu negócio, as outras são corporações, né, que mantêm conta de tudo por causa da qualidade. Para manter a qualidade, é muito difícil tu expandir rápido, né? No nosso. Perfeito. Mas mesmo sendo difícil de expandir rápido, se a gente olha para a história da Pampa, com a primeira localização sendo aberta em 2011, 4 anos após, uma localização em Calgary, 2 anos após, uma em Ellerslie, e 1 ano após, uma em Edmonton, 1 ano após, uma em Red Deer, claramente a gente conseguia ver
a velocidade que a Pampa estava crescendo. E tendo isso em mente, eu vou ter que colocar agora o elefante branco na sala para a gente já passar por cima disso, que é a pandemia. Todo mundo sabe que um dos modelos de negócio que foi mais afetado pela pandemia foram os restaurantes. Eu acredito que se não foi o mais, foi provavelmente um dos 3 modelos de negócio que foi mais afetado. E todo mundo viu que muitos restaurantes tiveram que fechar a porta, e os que não fecharam a porta tiveram que, de alguma forma, se readequar para essa nova realidade que a gente vem enfrentando nos últimos 12 meses. E eu vi que a Pampa fez muitas coisas legais. A Pampa teve que abrir a caixinha de Pandora de oportunidades dentro do que é uma steakhouse, e eu queria que tu falasse um pouco para a gente de quais foram para ti os maiores desafios, quais foram os maiores aprendizados e quais foram as surpresas que tu teve, as surpresas positivas que tu teve nesse último ano. Eu acho que o maior desafio de todos foi começar a olhar o horizonte, né? A partir do momento em que nós fechamos, eu acho que março, dia 17, e que tu te dá conta, né, que o teu sonho inteiro, que foi construído para te chegar onde tu estava, ele estava em risco e ainda está em risco, né? A gente ainda tem um bom tempo pela frente ainda para trabalhar, né? Acho que o maior desafio era conseguir enxergar um horizonte naquele momento, né? Porque assim como o restaurante, várias outras indústrias sofreram e continuam sofrendo muito com isso, sem falar nas famílias individualmente, nas pessoas individualmente, né? E a Pampa é um negócio, mas é uma família também, né? A gente tem um quadro de funcionários que faz parte do nosso dia a dia, e quando tu sai do teu país para desenvolver um negócio, tu acaba meio misturando isso tudo, porque tu deixou tudo para trás, tu tem que criar uma família nova, mais ou menos, né? Bom, mas em resumo, eu acho que depois do primeiro lockdown, né, que a gente começou a ver a possibilidade de abrir, e aí tu começa a pensar, pô, mas o que a gente vai fazer agora, né? Como é que a gente vai trazer o nosso negócio à luz de um dia a dia, com todas essas restrições, com todas essas possibilidades, né? E esse momento, por pior que ele tenha sido, e por pior que ele ainda seja, ele nos abre portas a possibilidades, né? A tu sair da tua zona de conforto, a tu sair daquilo que tu vinha fazendo, que tu já aprendeu a fazer e que tu gostaria de continuar fazendo porque tu tá bem ali fazendo aquilo, né? Então, foi se reinventar. E esse reinventar veio com muita conversa com o nosso staff, né? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente leva o churrasco na mesa? Ah, mas chega gaúcho levando churrasco em pratinho, não vai dar certo, né? Ou salada, imagina que tem um buffet lá que tem 50, 60 itens, né? Todos eles trabalhados e todos eles com uma atenção em cima para detalhes, para qualidade. E aí tu tem 10, 11, 12 cortes de carne. Como é que eu vou levar isso inteiro na mesa? Né? Estava acostumado a se levantar, pegar lá no buffet as coisas que ele queria e fazia o seu prato. E os gaúchos iam lá, levavam a proteína para ele, né? Então acho que esse foi um momento muito interessante assim que aconteceu, principalmente na minha cabeça, entendeu? E o interessante é muito pessoal, é muito do João, né? Nesse primeiro lockdown, eu não sei a que nível de depressão eu cheguei, muita gente chegou bem lá embaixo, né? Mas eu estava me sentindo como se não soubesse fazer nada nesse momento, né? Porque tudo que eu tinha feito não servia mais, né? E aí, quando nós começamos a pensar em possibilidades, o que fazer, e quando nós tomamos nós tomamos uma decisão de abrir, a gente vai abrir tal dia o restaurante, aquele momento a energia voltou. Porque eu podia fazer de novo aquilo que eu fazia antes, de uma forma diferente, mas eu podia fazer. Então, aquilo reenergizou, né? E o que a Pampa fez? Eu não sei se eu posso já entrar na forma como a gente Por favor, João. as coisas, né? Então, de 50 itens que a gente fazia em termos de um salad bar, entre pratos quentes, pratos frios, acompanhamento, seja o que for, a gente já tem que reduzir, né? Não tem como tu servir à la carte, tu servir pedidos de 50 itens. Então, o que a gente fez? A gente decidiu por trabalhar com 4 pratos quentes, né? E aí o feijão e o arroz, a feijoada e o arroz tinham que estar lá, porque é parte da nossa cultura enquanto
brasileiro, talvez até muito mais do que gaúcho, né? A feijoada talvez seja o prato nacional que nos mais une, né? Que todos os estados comem, não tem uma exceção que não coma, muda a cor do feijão talvez de um lugar para outro, mas está lá a feijoada, né? E aí a gente manteve dois outros pratos quentes que são mais comfort food para nossa clientela canadense, né? Para nossa clientela que não é a clientela brasileira, porque a gente entende também que tu tem uma certa responsabilidade nisso, a partir do momento que tu leva um cliente para dentro do teu restaurante e que tu mostra só coisas diferentes para ele, muita gente senta para trás na sua cadeira, né? Para um pouquinho, que é isso? Vou comer aqui. Eu não tenho a menor ideia do que seja isso. O que é uma feijoada para mim, né? E quando tu fala black bean stew, não tem a beleza que tu tem de dizer feijoada, né? Bom, mas em resumo, a gente decidiu por isso, decidiu por manter 6 ou 7 saladas que a gente fazia, das que mais vendiam, das que mais tinham rotatividade. Lógico que o pão de queijo estava lá. A gente implementou um pão de alho, né, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas que tinha uma certa resistência da clientela, porque a gente levava o pão de alho no espeto direitinho, e as pessoas meio, vim aqui para comer carne. Né? E aí elas... ela olhava uma picanha do lado e um pão com alho do outro, e ela pensava. Eu te digo, ele é tão bom que eu vacilo às vezes, eu gosto muito dele. Então, eu consegui introduzir de novo, né? E os cortes, né? A gente manteve os 10 cortes que a gente estava oferecendo, né? E conseguiu manter eles. O que a gente faz hoje, né? A gente faz quase que um menu degustação, o que é gostoso também. Então, a gente leva uma tábua com as carnes de gado e as pessoas escolhem algumas saladas, escolhem alguns pratos quentes e aí começa o jantar. Quer dizer, tu começa com os appetizers, né? Tu começa pão de queijo, pão de alho, algum vegetal com uma redução de balsâmico, algum outro molho que possa ir na mesa para começar, né? E aí vem a primeira tábua, que são as carnes de gado, né? Que as pessoas realmente veem mais valor na carne de gado. Eu, pessoalmente, gosto muito do porco. Eu acho que é uma carne que se comporta super bem na churrasqueira e que agrega muito sabor, né? Pelo menos nas marinadas ela tem essa característica, mas as pessoas aqui gostam mais do gado. Então a gente leva a primeira tábua de carne de gado com as saladas que elas pediram. Em geral, as pessoas das 6 ou 7 elas pedem 2 ou 3 para começar. Dos pratos quentes, finalmente eu tive a possibilidade de levar uma feijoada servida num prato como a gente faz no Brasil, que é o feijão, o arroz, a farofa, uma laranjinha do lado, um vinagrete e às vezes a couve, né? Então a beleza da feijoada está na sua, no meu entendimento, está no seu empratamento, né? Tu consegue mostrar aquelas cores todas bonitas, porque a feijoada, infelizmente, ela é preta, né? E uma comida preta, para quem não conhece, ela não tem a vividez de um amarelo, de um vermelho, que são cores mais bonitas de serem comidas. Então, a feijoada sozinha, para quem não é brasileiro, parece que ela não tem muito valor. A partir do momento em que tu consegue levar ela na mesa empratada, para aquela mesa ver, parece que a visão é outra. Aquela farofa amarelinha, bonitinha do lado, aquele vinagrete vibrante, um arrozinho, um feijão, uma rodelinha de laranja, ela faz toda a diferença. Eu consegui fazer isso. Nós conseguimos fazer isso, né? Os nossos servers, os nossos cozinheiros conseguiram fazer isso. As pessoas começaram a ver valor na feijoada, o que me deixou mais feliz ainda. Então, depois disso, a gente vem com uma tábua que tem as carnes de porco ou frango, e o terceiro também entra o cordeiro e um outro corte que poderia ser o porco, o frango ou o gado. Então, a gente trabalha com isso, a gente não tem sempre fixo isso, né? A gente tem 10 cortes, mas tem uma das carnes que a gente fica mudando com uma certa frequência. Então, o que a gente está fazendo isso hoje, era quase que levando o menu degustação para as pessoas. E o feedback está sendo excelente, apesar da gente ter todo esse distanciamento social hoje, que reduz a capacidade dos restaurantes em mais do que 50%, né? Porque a gente realmente tem uma preocupação grande em manter pelo menos os 2 metros aconselhados entre uma mesa e outra. O tamanho das mesas hoje mudou muito, né? Churrascaria, pelo menos a Pampa sempre foi visto como um restaurante de ocasiões mais especiais de festas, né? Claro que a gente tem muito cliente que retorna com frequência, mas a churrascaria é um ambiente interativo, né? A churrascaria é um ambiente onde as pessoas elas vêm para se divertir, elas não vêm só para sentar, comer, levantar e sair. Não, elas vêm, tem toda uma alegria que vem junto e que hoje tu não pode mais oferecer isso, né? Então, as mesas são menores,
as possibilidades são menores, mas as pessoas estão gostando bastante, viu? As pessoas estão gostando desse empratamento, as pessoas estão valorizando isso, né? E claro que tem os saudosos, né? Tem aqueles, eu só vou aí quando voltarem a fazer o rodízio. E aí eu sou obrigado a dizer, poxa vida, mas acho que vai demorar muito, né? Então, deixa eu te dar um churrasco assim como eu sei fazer agora, e se no futuro for viável a gente reabrir um buffet, que eu acho muito difícil aqui, né? Porque é muita gente tocando em tudo, né? É muita gente, muita comida aberta, muita comida exposta, que hoje a gente não tem mais controle sobre isso, né? Tu não sabe quem tá doente, quem não tá doente, né? Tu não pode... É complicado isso, né? Espeto corrido tá difícil de oferecer, né? Com aquela beleza que um espeto tem de chegar na mesa, e tu pega a tua pinça, escolhe, me dá esse pedacinho aqui da picanha, que eu quero mais bem passadinha, mais mal passadinha. São acho que o lado negativo é tu não poder oferecer aquilo que as pessoas estavam acostumadas, assim como foi o lado negativo para mim, para nós, ter que rever tudo que a gente fazia e recriar essa possibilidade de uma churrascaria trabalhar num ambiente diferente. Perfeito. Eu não tenho a menor dúvida que as pessoas que estão indo, elas estão gostando muito do que vocês estão oferecendo. E eu acho interessante que, apesar de ter alguns saudosos que dizem que só vão voltar quando o serviço voltar a ser como ele era antigamente, eu acho que isso também talvez abra a porta para algumas pessoas que não tinham a coragem de provar o churrasco tradicional da forma que ele era, por ser tão diferente do que a pessoa estava acostumada. E, então pode acabar atraindo clientes novos que vão gostar tanto quanto, se não mais, do... Definitivamente, Maurício. Eu acho que todas as crises, elas trazem oportunidades. Essa é uma delas, né? Aquelas pessoas que não gostavam de se levantar e ir lá no buffet e pegar, ou de ter um gaúcho interrompendo a sua conversa o tempo todo, apesar de ter o disquinho verde ou vermelho ali, mas nem todo mundo usa, né? Não é tão usual, porque tu aprende isso desde que tu é criancinha no Brasil, né? Assim como tomar chimarrão, tu aprende a lidar com aquele disquinho numa churrascaria. E quando tu vem para cá e tu explica o processo para as pessoas, numa mesa que tá todo mundo brincando, se divertindo, não é todo mundo que vai prestar atenção, e daqui a pouco a pessoa esqueceu dela em vermelho, o gauchinho não foi lá, né? Então, para aquela pessoa que prefere uma situação que não interrompa tanto, uma situação que não seja, que tu não tem que te levantar para servir, ela tá adorando essa possibilidade nova, isso sem dúvida nenhuma, né? Eu te diria que, da forma como a gente está fazendo hoje, o resultado está mais positivo que negativo, né? Do que em geral, assim. A gente vê mais críticas positivas do que negativas. É claro que é meio 8 ou 80, né? Ou ame-o ou deixe-o. Quem gosta, gosta. Né? Quem gosta, quem tem o conhecimento do anterior e quer comparar com o novo e que gosta do anterior, ele vai me dar uma estrela. Ele vai nos dar uma estrela pela review, né? Porque ele vai olhar um fato só, que é o fato que ele não ganha o que ele quer. Ele não tem o que ele quer, né? Mas hoje, com o Covid, eu acho que pouquíssima gente está tendo o que quer, né? Então, eu acho. E muitas vezes essa pessoa que vai na Pampa e reclama do modelo que está sendo servido agora é a mesma pessoa que iria em qualquer outro lugar reclamar de qualquer outra coisa, que na verdade a pessoa só quer colocar um pouquinho da frustração para fora, sabe? Preciso dizer, né? Às vezes tu vê isso muito nas reviews que tu recebe, que o problema não é tanto o que o restaurante fez, mas alguma outra coisa, né? Mas é difícil, tu não tem como avaliar isso, né? A gente tem que externar a frustração de alguma maneira. Então, às vezes a gente é um passo errado que tu deu e aquele passo errado vira uma milha errada, né? Perfeito. Não, mas vamos voltar então para coisa boa, que é o cardápio da Pampa. Só de tu citar toda essa sequência de diferentes opções, eu já fiquei com fome aqui. Uhum. E uma coisa que eu acho muito interessante, que me chamou muita atenção quando eu vim para cá a primeira vez, foi que dentro do próprio Brasil, o churrasco ele já é um pouco diferente de lugares para lugares. Eu não sei como é que era aonde tu foi criado, João, mas eu sou de Porto Alegre, e em Porto Alegre, apesar de, obviamente, se comer picanha no churrasco, a picanha raramente era estrela do churrasco. Tem muitas churrascarias menores que tem como, muitas vezes, a estrela o cupim, que é uma carne totalmente atípica
Eu não sei se no resto do Brasil faz o sucesso que fazem algumas churrascarias pequenas do Rio Grande do Sul, mas aqui eu sei que a picanha é o prato chefe, é o que mais chama a atenção principalmente dos canadenses. Eu queria te perguntar quais são as diferenças que tu viu dessa transição do churrasco do Brasil, o churrasco do Rio Grande do Sul, para esse churrasco servido aqui no Canadá. Acho que uma das diferenças cruciais que a gente vê, por exemplo, para nós no Rio Grande do Sul, a costela é fundamental, né? E aqui a gente tem um pouco de dificuldade de uma carne com osso ser valorizada. Né? Para mim, não tem sabores como os sabores que estão próximo do osso. Né? Tanto é que, para mim, se eu tiver que colocar um peito de frango ou uma sobrecoxa de frango, é 10-0 para a sobrecoxa do que para o peito, né? Porque aquela carne é muito mais saborosa, porque ela tem uma gordura, porque ela tem, não é uma carne branca, né? Uma carne um pouquinho menos branca do que um peito, é uma carne menos seca, por toda uma série de fatores, né? Então a costela é uma das grandes coisas. Então, como a gente às vezes até faz costela, aqui tu é obrigado a fazer só o costelão, né? Que aí tu faz um braising, ele demora muito mais para cozinhar. Maurício, eu acho que, de forma geral, assim, a diferença é meio tu que faz, né? É tu que faz as tuas ofertas para as pessoas. Tu diz que eu tenho isso, isso, isso e isso. E as pessoas, na maioria das vezes, se encantam com as coisas que tu tem, né? Eu diria que a gente já tentou o cupim uma vez. Só que o que acontece com o cupim? O Canadá não produz Nelore, né? É difícil conseguir o cupim. E aí nós importamos cupim, se eu não me engano, foi Austrália ou Nova Zelândia. Não tenho bem certeza qual dos dois. E aí, na época, a gente trouxe praticamente um container de cupim para oferecer na Pampa. Só que o que acontece? O cupim brasileiro, ele tem uma gordura que ela não é tão pesada na tua boca. Tu não sente aquela gordura tão pesada que nem tu sentia com esse cupim. E aí não deu muito certo. Por mais que a gente fizesse um processo correto de assar no celofane, essa coisa toda, o cupim ficava com um gosto na boca difícil. Ele começava a esfriar, e aquela gordura é uma gordura muito... sei, eu acho que é muito... Uma gordura mais densa, né? Bem mais densa, uma gordura menos prazerosa na tua boca, né? Então a gente decidiu sair fora. Mas eu acho que, eu acho que o cardápio de carnes, a oferta de carnes que a gente tem agrada a maioria das pessoas. Eu acho que não tem uma diferença muito grande, principalmente porque acho que é um cardápio feito por brasileiros, por gaúchos, né? Tentando ser o mais autêntico possível dentro de uma realidade de churrasco atual, né? Onde tem uma influência, no Brasil, pelo menos, uma influência italiana e alemã que trouxeram as linguiças, os embutidos, os cortes de frango que não existiam no churrasco original de um gaúcho, que era voltado a uma costela matambre, aquelas coisas que a gente tinha lá. Até matambre a gente chegou a fazer no começo, porque a costela que a gente comprava, ela vinha com matambre, mas a gente conseguia tirar e fazer. Mas, de novo, né, é uma coisa que tu consegue ver valor, que nem todo mundo vai ver valor nesse tipo de corte, né? Perfeito. E se parar para pensar também, muitas das carnes ou dos cortes favoritos dos norte-americanos são esses cortes próximos dos ossos, né? Por exemplo, os maiores sucessos que eu penso assim de bate-pronto são as pork ribs, que é um sucesso tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, e as chicken wings, que são, eu imagino que as carnes mais consumidas na América do Norte, mais do que um top sirloin e peito de frango, talvez. Eu não sei. Eu não saberia te dar essa informação em termos de volume, mas eu acredito que as carnes de gado, o volume delas seja maior, né? Porque, em geral, apesar de uma chicken wing ser super consumida na América do Norte, e a própria ribs do porco, pelo menos aqui em Alberta, né, a produção de gado é enorme, as pessoas valorizam bastante isso, desculpa. Eu diria sim que a ribeye é um corte super confortável para o canadense em geral, né? É um corte lindo, né? Ribeye é maravilhoso, mas eu diria que o gado ainda tem um volume maior. O gado ainda tem não só um volume, mas uma preferência maior. Existe uma série de situações onde o porco não é consumido por questões religiosas e coisas, né? Então isso tudo
joga o porco um pouquinho para trás. Não tem nada a ver com sabor, né? Sim. É realmente uma questão cultural que limita um pouco o consumo disso, né? Agora eu quero dar um passo para trás e eu quero lembrar lá atrás, quando tu foi para a escola de gastronomia, lá em 2003, de 2003 a 2004, né, no Rio Grande do Sul, e você fez a escola de culinária, estudou, aprendeu sobre esses cortes, aprendeu sobre os métodos de preparo. Depois corta para 2008, você veio para o Canadá, 2011 abriu o restaurante. A partir do momento que abriu o restaurante, tu consegue te lembrar qual foi a ocasião, o momento que tu sentiu que deu certo, que tu falou assim, acertei? Primeiro dia. Primeiro dia? No primeiro dia, a gente viu que a gente estava no caminho sem dúvida nenhuma certo, porque a quantidade de gente que começou a chegar no restaurante desde o primeiro momento, nossa, aquilo ali foi um alívio, né? Porque imagina tu começar um negócio, normalmente tu tem um capital de giro muito pequeno e sinceramente, quando a Pampa começou, o custo de tu montar uma churrascaria aqui foi o dobro do que a gente tinha feito no business plan, que a gente imaginava que a gente ia gastar. Então, quando a gente abriu a Pampa, a gente tinha gastado todo o nosso recurso financeiro para abrir a Pampa, né? Se a Pampa, eu sempre disse, se a Pampa não tivesse sido um sucesso desde o primeiro dia, no terceiro mês eu já não teria mais continuado com o restaurante, não tinha mais dinheiro para tocar o negócio. E felizmente, as pessoas abraçaram o nosso conceito e nos deram essa segurança, né, de poder continuar, de ver, opa, a gente está no caminho certo, agora é só aparar as arestas, né, apresentar a comida ideal no buffet, as coisas que as pessoas realmente gostam, vamos encher isso, né, vamos deixar isso realmente bonito, cada vez mais bonito, né, e o caminho estava certo. Então, o primeiro dia, eu te diria que foi, sei lá, lógico que o primeiro dia é desesperador, né? Mas tu vê a reação das pessoas nos primeiros dias, eu diria, né? É uma coisa fantástica. É tu imaginar, poxa vida, o investimento que eu fiz, não só pessoal, né? Porque é um investimento pessoal grande, quando tu deixa tudo para trás, né? E muda para uma cultura nova. E o investimento da saudade, o investimento do carinho, da atenção que tu sempre recebeu e deu lá, sei lá, o resultado, a acolhida das pessoas aqui em aceitar o que nós estávamos fazendo, em o que nós começamos a apresentar para as pessoas, culturalmente, foi incrível, né? Tu está introduzindo uma culinária nova, tu está introduzindo um conceito novo e as pessoas abraçarem isso, nossa, é gratificante demais. Perfeito. Inclusive tem um vídeo para quem quiser procurar no YouTube, se procurarem pela Pampa Steakhouse, tem um episódio do The Opener, né? Que é um programa sobre um chefe de cozinha muito renomado, que ele faz como se fosse uma inspeção, uma orientação para a abertura de restaurantes. E lá conta um pouco da história da Pampa, conta muito dos desafios que a Pampa teve na época, porque uma coisa que as pessoas não se dão conta desse contraste de culturas é, por exemplo, o próprio conceito de uma churrasqueira. O conceito de uma churrasqueira aqui no Canadá é completamente diferente do que é a nossa churrasqueira no Rio Grande do Sul, né? Então eu imagino que para vocês explicar esse conceito para o proprietário do local onde vocês querem fazer essa instalação também não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil. Não foi. Não foi, não. E o The Opener, o Oscar, que é o meu sócio, e a gente trabalha junto desde praticamente 2003 para criar esse negócio e para poder tocar esse negócio, ele foi muito feliz na aplicação, na realidade. Surgiu a oportunidade da gente aplicar. Esse programa estava no ar e surgiu a oportunidade da gente mandar, né? O Oscar mandou a nossa solicitação e eles aceitaram. E é engraçado que eles não tinham a menor ideia, o The Opener, no Food Network, eles não tinham a menor ideia do que era uma churrascaria. Então, David Addy teve que ir para uma churrascaria
Niágara para primeiro aprender, né? O que é uma churrascaria? E aí ele veio, e isso nos deu uma alavancada grande também. Nada é por acaso, né, Maurício? As coisas acontecem e também nada é por acaso se ficar de braço cruzado, né? Então o Oscar fez a aplicação, eles aceitaram, vieram para Edmonton, e na verdade grande parte desse sucesso vem dessa exposição. Apesar do programa ter ido para o ar 6 meses depois, eu acho que ele foi depois que a gente abriu, o programa aconteceu enquanto a gente estava construindo e abrindo o negócio, né? Então, a imprensa da cidade ficou interessada. O que um chefe famoso, que não é o João, né, longe de ser famoso, o que um chefe famoso do Food Network está fazendo aqui, né? Ele veio para ajudar a abrir um restaurante, né? Então, a gente, eu sou muito grato que isso tenha acontecido, apesar dos bastidores de um programa desses, né? Apesar de fazer parte de um programa desses, e eu não sou uma pessoa de mídia, eu não sou uma pessoa de televisão, eu não sou uma pessoa voltada a esse tipo de coisa. Foi um desafio pessoal para mim também participar disso. Foi bem legal. Esse programa tá ainda no YouTube, tu consegue ver esse período de abertura do restaurante, todo o processo, todo, lógico, né? Sintetizado em 1 hora, o que demorou de 2013 até 2011 para abrir, meio sintetizado em 1 hora ali. Assim. Perfeito. E eu acho que qualquer brasileiro que pense em abrir um restaurante no Canadá tem que assistir aquilo lá para entender o que é realmente a realidade do restaurante, né? Porque muitas vezes a pessoa vem achando que é uma coisa e não é. A indústria do restaurante é uma das indústrias que requer mais trabalho físico e mental e até preparo psicológico para aguentar tudo, né? Eu acho que a ideia de um restaurante sempre é uma ideia muito romântica, né? Porque tu vai lá, tu come uma comida gostosa, tu tem um tempo bom, tu bebe o teu vinho, mas o restaurante é um negócio, né? Por trás, para quem cuida dele, né? Então, a gente não pode ter esse romanticismo quando a gente está fazendo esse processo, né? A gente tem que usar um pouco, né, do romantismo para deixar uma coisa bonita, né? Não dá para ser só cabeça, né? Mas não é fácil abrir um restaurante, não é porque tu sabe fazer alguma coisa, porque tu domina um ingrediente ou um produto que tu acha que tu vai suceder, né? Tem todo um processo na volta disso. Não é porque eu sei fazer pastel que eu vou ser o rei do pastel. Não é bem assim. Tu precisa ter as pessoas certas do teu lado, tu precisa... não dá para trabalhar das 8 às 5, né? Das 9 às 5, né? Então, abrir um restaurante, e a gente vê muito isso em programa de televisão também, as pessoas colocam muito isso, é engraçado. E trabalho de restaurante é um trabalho de vida, né? Não é um trabalho que tu começa às 9 da manhã e termina às 5 da tarde, porque a gente está trabalhando quando as outras pessoas estão se divertindo, né? É Dia das Mães, Dia dos Pais, final de ano, Natal, o teu aniversário, quando tu antes take it for granted, né? Tu sempre aproveitava isso do outro lado, a partir do momento que tu tem um negócio, você tem que te dar conta de que tu tá lá para que as pessoas possam aproveitar o tempo delas nisso. Então tu vai sempre trabalhar enquanto os outros estão se divertindo. Então tu tem que entrar em paz com isso, né? Perfeito. Então, a pessoa ela não pode romantizar demais, mas também se ela não tem paixão por aquilo ali, ela não aguenta, né? Não, ela tem que realmente gostar daquilo, né? E fazer com que aquelas noites mal dormidas, aquelas noites não dormidas, né? Elas não têm um peso tão grande como tem, por exemplo, a satisfação da pessoa que vem comer, né? A satisfação da pessoa que te agradece porque tu ter aberto aquele negócio, né? Eu lembro de um episódio, assim, eu sempre procuro falar isso para as pessoas, né? No começo é muito difícil, né? No começo, realmente, tudo aprendendo junto com os outros aqui. Por mais que tu saiba na teoria, que tu tenha estudado, tu tá na operação, é mais complexo, né? Eu lembro que eu estava muito mal um dia, assim, eu não sei se era cansado, estava estressado, é normal o estresse dentro do restaurante, né? As coisas não estavam dando certo, eu não achava a minha comida boa, sei lá o que é, né? É um conjunto de coisas. E eu me lembro que eu estava ali na primeira loja que a gente abriu do Downtown, e eu fui lá pro buffet dar uma arrumada, dar uma mexida, né? Para tentar sair da cozinha e arejar um pouco a cabeça. E uma cliente, uma senhora, que eu nunca tinha visto na minha vida, chega do meu lado e elogiou tanto aquilo que ela estava vendo e comendo, tipo,
puta merda, aquilo ganhou meu dia, ganhou minha semana, ganhou meu ano, né? Então significa que tem valor aquilo que eu faço, não tem valor aquilo que nós estamos fazendo no nosso negócio. Então o feedback das pessoas é extremamente importante. Claro, esse foi bom, nem sempre é bom o feedback, né? Sim. Mas se ele não é bom, ele te faz pensar, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, porque da forma que tu fala, e obviamente pela tua formação, eu imagino que entre vocês dois, tu e o Oscar fica muito mais na parte operacional e tu fica muito mais em controle de operações, no caso, e tu fica muito mais na parte do controle de qualidade dentro dos cardápios, dentro das cozinhas. Então, tu é a pessoa que está sempre indo nas cozinhas dos restaurantes e vendo se está tudo como conforme. Isso é também uma forma de aprendizado para ti? É uma espécie de escola de conhecer pessoas de diferentes culturas fazendo churrasco brasileiro? Porque eu entendo que não são todos os funcionários da cozinha que são brasileiros, né? Porque talvez não tenha tanto brasileiro assim em Alberta. Mas tu chegou a aprender alguma coisa de diferente que te marcou entre ter uma culinária mexicana, ter uma culinária de repente asiática? Eu diria, a gente fez umas coisas muito legais na Pampa, internamente falando, né, no tempo atrás. Né? A gente fazia competições de cozinhas entre nós, né? Então, houveram episódios assim onde, porque a nossa cozinha era multicultural, né? Então, aí é outro, é outra coisa que tu tem que é outra barreira que tu tem, né? Porque uma coisa é tu querer ensinar uma pessoa a fazer um prato brasileiro, outra coisa é tu ter toda uma cultura atrás disso que tem um certo significado para quem é brasileiro e que não tem nenhum para quem está fazendo, seja uma feijoada, uma moqueca, seja o que for, né? Então, mas eu te diria que as coisas que mais me marcaram assim, foi trabalhar com pessoas do mundo inteiro e discutir o comportamento delas, ou ver o comportamento delas, ou por que essas pessoas vieram para cá, né? Eu me lembro que no restaurante que eu trabalhei antes de abrir a Pampa, que eu trabalhei tanto eu quanto o Oscar em alguns restaurantes para tentar aprender como é que as pessoas se comportavam, não só dentro das cozinhas, mas como cliente. Eu lembro que o primeiro restaurante que eu trabalhei, eu tinha colegas de trabalho que eram cambodianos, que eram mexicanos, que eram vietnamitas, que eram de culturas completamente diferentes da minha. E para a gente no Brasil, eu tenho 56 anos já, né? Então, a Guerra do Vietnã, por exemplo, é uma coisa que se passava para mim através de um filme do Spielberg, né? Um Apocalipse Sinal, aquelas coisas, né? E daqui a pouco tu está trabalhando com alguém do teu lado que lutou numa guerra dessas, ou que ficou morando num campo de concentração durante um período de tempo. Eu não estou falando nem na comida, estou falando na experiência pessoal mesmo. Eu lembro que uma dessas pessoas impressionante, que trabalhou comigo numa dessas cozinhas, ele era um dishwasher e que acabou trabalhando na Pampa depois comigo também, já era um senhor bem mais velho do que eu, e que eu fiquei muito feliz que ele foi depois trabalhar comigo lá. Ele ficou 10 anos no campo de concentração e ele me dizendo que conhecia a esposa dele lá. Mas me conta essa história, como é que foi isso, né? Porque ele lutou pró-Camboja e contra a Camboja. Naquele tempo tinha o Pol Pot, que dizimou o Camboja, que era um cambodiano, né? E ele me disse que conheceu a esposa no campo de concentração. Eu disse, mas me fala essa história. E ele falou para mim, mas ela não queria me ver de jeito nenhum, né? Ela não queria nada comigo, imagina. Lá no campo de concentração, eu era só mais um pobrinho lá naquele lugar, ele ia dar bola para mim. Mas aí eu dei um dote para ela, eu dei 5 quilos de arroz para ela de dote, que eu juntei durante um ano inteiro que eu ganhei no campo como ração, né? Porque ele cuidava de um laguinho de peixe para alimentar as pessoas lá. Então a ração de arroz que davam para ele não precisava comer, ele podia guardar, porque ele podia comer peixe. Né? Ele deu esse dote para ela. Olha que lição de vida, né? De tu ouvir uma pessoa te falar uma coisa dessa, gente. Puta merda, 10 anos no campo de concentração. Sofrendo. Eu achei um momento de felicidade, eu conheci a minha esposa lá, ela aceitou casar comigo, eu casei, né? E a gente tá aqui no Canadá agora, né? Então, essas vivências que tu tem com pessoas de países os mais diversos do mundo, isso é uma coisa que a cozinha te dá, que o Canadá te proporciona, né? Que
no Brasil tu nunca vai ter isso, né? Porque a gente nasceu um berço esplêndido lá, né? A gente não tem tanta gente que vem de fora para trabalhar lá contigo. Acho que talvez agora um pouco de pessoas da América Latina que estão imigrando para o Brasil em função dos problemas que existem nos países deles, mas pouquíssimas pessoas de outros lugares do mundo. O Canadá te dá essa oportunidade. E sim, eu vou para as cozinhas hoje para a gente trabalhar junto com eles, né? Para implementar pratos, para experimentar as comidas que eles estão fazendo, para ver, opa, aqui não está fechando. O que está acontecendo que está colocando muita pimenta no estrogonofe? Ah, é que eu sou indiano, né? O estrogonofe com curry. Comida brasileira aqui, tu pesa, né? Tu usa a medida correta, né? Porque o paladar deles para pimenta não tem nada a ver com o meu para pimenta ou com o brasileiro médio para pimenta. Esse tipo de coisa, né? Então, é um controle que sempre tem que estar acontecendo, né? Dentro das cozinhas, tu tem que estar sempre indo, olhando, experimentando e não tem outro jeito. Né? Perfeito. Muito legal, e é verdade, tem vivências aqui que nos fazem repensar muitas coisas, né? Algumas pessoas, algumas histórias que a gente conhece que fazem a gente ser muito grato pelas coisas que a gente tem, que a gente nunca pararia para pensar se não tivesse entrado em contato com aquela história. Mas agora, para ir para o encerramento, eu tenho mais algumas perguntinhas, mas antes eu quero trazer uma pergunta um pouco polêmica, tá? Uhum. Tu falou que aquele chefe, ele foi até lá na Niagara Falls estudar uns restaurantes para ajudar vocês. Uhum. E eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre restaurantes, e inclusive os restaurantes da região de lá, as churrascarias brasileiras, e eu não encontrei nenhuma churrascaria brasileira com mais do que 3 localizações. A minha pergunta é, será que a Pampa Steakhouse já é a maior churrascaria brasileira do Canadá? A Pampa, eu diria que é. Eu diria que a Pampa hoje é a churrascaria que tem mais casas no Canadá. Eu diria que. Parabéns. Obrigado. Tenho certeza que isso não foi por acaso, foi através de suor e lágrimas. A gente teve sorte de ter uma equipe boa também trabalhando, né? A gente teve sorte, acho que, de estar no lugar certo na hora certa. E tem muito suor aí atrás e bastante lágrimas, com certeza. Perfeito. Uma perguntinha que eu faço para todo mundo que vem aqui no podcast é: tem algum mito na indústria, seja do restaurante ou do churrasco brasileiro, que todo dia tu tem que ir lá e tu tem que falar para a pessoa, não é assim, na verdade é dessa forma aqui, isso aqui não existe, isso aqui é balela. Tem algum mito que tu vê com frequência dentro da indústria? Eu acho que existe uma misconception em geral, com relação ao Brasil, né? As pessoas fora do Brasil imaginam que o Brasil é um país de carnaval e futebol, é um país alegre 24 horas por dia, e que todo brasileiro é igual, e não é. Então, quando a gente abriu a Pampa, desde o começo, acho que muitas vezes a gente frustrava as pessoas, porque elas não viam dentro da Pampa talvez alguma dançarina de samba, ou talvez uma decoração muito mais alegre, né? Uma decoração muito mais tropical. Quando nós abrimos para a Pampa, a gente tentou sempre, continua tentando fazer um churrasco do sul do Rio Grande do Sul, um churrasco mais voltado à cultura gaúcha mesmo, né? Não que a gente despreze o resto do Brasil, não. Vem de lá, né? O Oscar fez o seu estágio lá, ele conheceu a Suzana, a mulher dele lá. Então, a gente tem essa relação, né? Então, acho que existe um pouquinho de misconception com relação a como as pessoas veem o Brasil, principalmente o canadense, lógico, né? E de esperar que aquilo vá acontecer dentro da Pampa, né? E eu acho que por parte do brasileiro em geral, uma coisa que eu sempre digo, Maurício, a comida não é só comida, né? A comida, ela tem uma responsabilidade, principalmente um restaurante étnico, que no fundo a Pampa de uma questão emocional, né? Então, a forma como eu apresento a minha feijoada, a forma como eu apresento o meu churrasco, a forma como nós fizemos as coisas, tem a ver com uma forma como eu aprendi a fazer as coisas, seja em escola, seja através da minha família, da minha mãe, da minha avó, o do meus tios fazendo, o meu irmão fazendo churrasco, né? Aquilo que eu aprendi na escola vem ajudar isso também, mas ela tem uma carga emocional muito grande. A feijoada da minha mãe, ou eu diria que a polenta da minha mãe, porque eu venho de uma colonização mais para o norte do Rio Grande do Sul, e fui acabar caindo em Bagé quando criança, e hoje eu considero Bagé a minha cidade, lá no
Brasil, né? Ela tem um sabor dela. Então, a expectativa que as pessoas têm, que o brasileiro tem, por exemplo, quando vai comer na Pampa, e se eu apresentar uma feijoada, essa feijoada tá ruim. Porque a expectativa que talvez essa pessoa tenha é de comer a feijoada que a avó fazia, que a mãe fazia, e que tem esse conforto emocional que talvez a feijoada do João não consiga dar, porque o sabor não é o mesmo, né? Então, essa responsabilidade é uma responsabilidade complicada, né? De fazer aquele prato que tem o gosto da minha mãe, que tem o gosto da minha avó, que tem o gosto da minha casa, que tem o gosto da minha família, que tem o gosto da alegria de estar todo mundo junto. Essas coisas são mais difíceis, né? Então, essa coisa emocional é mais difícil. Até porque no Brasil são mais de 100 milhões de gostos diferentes de casas, né? Cada casa com seu gostinho, com o seu gostinho de nostalgia. Então, é difícil tu reproduzir comida brasileira para brasileiro, né? Porque o Brasil não é um Brasil, né? São vários Brasis dentro do Brasil. Perfeito, João. Então, olha só, eu queria te perguntar, só para encerrar, se tem algum brasileiro que tu acompanha o trabalho no Canadá, algum empreendedor, algum dono de negócio. Eu sei que tu já está há muito tempo no Canadá, não sei, imagino que em Alberta não tenha tantos brasileiros quanto tem em British Columbia e em Ontário, mas tem alguém que tu acompanha o trabalho, que tu segue, que tu vê o que eles fazem, ou que tu consome os produtos, e tu acha interessante? Maurício, não, eu não tenho. Não sei se vai te decepcionar isso, mas eu não Não, na verdade, não. Às vezes a pessoa não tem Na simplesmente verdade, ninguém ao redor. uma atenção que tem um cara fazendo uns pastéis lindos em BC. Não sei se é só na internet, se realmente acontece. Isso eu fiquei super curioso de experimentar o produto dele. Te confesso que eu não lembro o nome, né, disso. Mas não, sabe, não tem nenhum brasileiro que tenha negócio no Canadá que eu tenha alguma relação muito próxima, que eu tenha alguma admiração, porque eu não sigo muito isso, né? Acho que é uma falha minha de não procurar um pouco disso mais para tentar entender o que as pessoas estão fazendo de forma geral, assim, aqui. Mas eu tenho certeza. Mas também a pessoa tem que escolher. Ou ela vai ser a cofundadora do restaurante, vai gerenciar ali 5 restaurantes, ou a pessoa vai ficar no Instagram o dia inteiro acompanhando o trabalho dos outros. E não dá para fazer os dois. Eu sou meio bicho do mato, né, Maurício? Eu não tenho nem Instagram, nem Facebook. Não tenho essas coisas. Mas eu vou, de vez em quando, para o YouTube procurar coisas. Acho coisas muito legais. Mas eu não tenho nenhum negócio de comida no Canadá que eu tenha, que eu seja um follower, que eu procure. Quando eu preciso de uma informação específica, eu vou lá e procuro, e eu acho aquilo que eu quero, né? Que nem esse cara do pastel daí de Vancouver, que eu espero que esteja fazendo um trabalho bom, né? Se ele ainda existe no negócio, eu espero que sim. Espero que a pandemia não tenha feito nenhum brasileiro perder o seu negócio aqui, né? Mas não tem. Perfeito. João, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição para participar aqui da entrevista. Agora, para quem está em Alberta ou está pensando em visitar Alberta em algum momento, como que eles encontram a Pampa? Olha, é bem fácil. A gente está praticamente nas 3 hoje maiores cidades de Alberta, né? Seriam Red Deer, Calgary e Edmonton. A gente tem um website que tem as informações, que é www.pampasteakhouse.com, que tu pode direcionar para que localização tu ir, né? Pergunta para o brasileiro da cidade, provavelmente ele vai saber, né? Onde é que estão os restaurantes brasileiros, onde é que está a Pampa, né? Acho que, embora o João não tenha Facebook e Instagram, a Pampa tem essas coisas todas aí, né? A gente tem a Fernanda que nos ajuda muito e alimenta essa informação toda pra gente, né? Mas eu acho que é por aí, viu? Acho que ou pergunta para um brasileiro na cidade onde tu vai. Eu não quero ter a pretensão de ser conhecido por todos, mas como não tem muitas opções nessas cidades de coisa brasileira, é mais fácil de gravar o nome da Pampa, né? Perfeito. E eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse podcast os links do site da Pampa, o Facebook, o Instagram e todas as formas de contato. Por lá vocês vão conseguir até reservar uma mesa para ir visitar a Pampa quando vocês quiserem, tá bom? Então, para encerrar, João, depois de 1 hora de conversa, aonde que você vê a Pampa daqui 10 anos? Poxa, Maurício, eu realmente espero ver a Pampa com no mínimo as suas 10 casas, que era o nosso plano original, né? Eu espero ver a Pampa
continuar fazendo o que ela sempre fez com qualidade, com atenção, dedicação. Eu espero ver a Pampa aberta, com 100% da capacidade, cheio de cliente feliz, festejando o seu aniversário, o seu casamento. Muita gente já pediu, um monte de gente dentro da Pampa, muito legal de ver isso. Mas, ou sei lá, aquele casal que quer comemorar o seu Valentine's, ou aquela família que quer comer o jantar de sábado, ou jantar de domingo, seja o que for. Mas eu espero que a Pampa esteja lá nos próximos 10 anos, né? A gente está trabalhando para isso, e com a ajuda da nossa clientela, tenho certeza que a gente vai estar. E obrigado por essa oportunidade de colocar um pouquinho da história da Pampa no ar aí para você. Obrigado você, João. Foi sensacional. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do João lá na Pampa, é só visitar os links aqui abaixo. Muito obrigado e tchau. Até logo a todos. Obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigado por ouvir mais um episódio do podcast Empreendendo na Gringa. E, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos podemos fortalecer ainda mais a nossa comunidade de brasileiros empreendedores. Beleza? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima!